Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para gravar um pão diário rapidamente, falando-lhes sobre uma matéria muito interessante biblicamente, para quem gosta de Bíblia, né? Que é a matéria geográfica. Eu sei que a arqueologia bíblica é interessantíssima e poucas pessoas a exploram. Existe a questão linguística, que é interessantíssima, que nos faz entender algumas coisas, as entrelinhas, o que está escrito no contexto, a fim de revelar o texto, as questões históricas por trás de alguns poemas, principalmente os salmos, os aspectos históricos, mas existe também a questão geográfica que alguns de nós ignoram. E eu li algo muito especial de William Barclay. William Barclay, fazendo um comentário sobre Mateus 24, ele chama-nos a atenção. A gente às vezes olha para o estado profético da coisa, para o cenário profético, mas ele chama-nos a atenção para algo muito especial. Ele chama-nos a atenção para uma questão geográfica e fala sobre o Monte das Oliveiras. E falando sobre esse Monte das Oliveiras, que só recebe esse nome porque é o Monte dos Olivais, ok? Existem muitos olivais no Monte das Oliveiras. Consequentemente, existe um jardim lá dentro, que é a prensa do azeite, que a gente chama também, conhece também como Getsemane. Mas nesse Monte das Oliveiras havia uma questão geográfica interessantíssima lá, que era o fato de que havia cemitério. Havia um cemitério no Monte das Oliveiras. Se você olhar a questão bíblica, você perceberá que Jesus sempre deu-se aos montes. Você vai ver que os montes, as montanhas na Bíblia, questão poética, montes e vales, esse contrastar, né? Quem está no monte está em cima, quem está no monte enxerga melhor, né? Quem está no monte está mais seguro, está menos vulnerável, está mais forte. Quem está no monte tem uma visão panorâmica das coisas e, logicamente, não tem visão distorcida de algumas coisas distorcidas que o vale nos apresenta. Então, estar no monte está em cima, tem toda essa questão poética, né? Mas Jesus usou-se, valeu-se do monte para uma questão de pregação, ok? Jesus era um pregador incomum, né, irmão? Jesus usava o monte, há quem diga que ele aproveita, né, num aglomerado de montanhas, ele aproveita os ecos, ok? E aproveita uma questão acústica para usar da montanha como púlpito, para que ele possa pregar a sua mensagem e outras pessoas possam ser alcançadas. Então Jesus usa toda espécie de recurso como pregador que era. Mas Jesus fez dos montes também algumas coisas muito destacáveis. Por exemplo, o Monte Caveira, né? O Monte Calvário, onde Jesus foi crucificado. Podemos dizer que literalmente foi o auge, foi o pico, né? Foi o pico da montanha, o lugar mais alto, o nevrálgio, né, do seu ministério. Realmente o pico do Himalaia do ministério de Jesus, que foram não um acidente, ok? Mas foram um agendamento. Jesus veio para isso. Ele disse: a hora é chegada, para isso eu vim. Ele sobe a montanha e literalmente vai até lá e chega como coroado, como vencedor, e não como derrotado. E o que disser ou o que dizer do Monte Tabor? O Monte Tabor é o Monte da Transfiguração. Então Jesus valeu-se das montanhas. E entre algumas montanhas que Jesus valeu-se, o Monte das Oliveiras me parece ser o seu predileto. Me parece ser o seu preferido. Você vai observar João 7,53, quando acaba a festa, cada um vai para casa, Jesus vai para o monte orar. Você vai perceber que Jesus vivia frequentemente nos montes. O monte era uma espécie de reabastecimento espiritual. Jesus ia nos montes, se enchia de Deus, descia nos montes, ia para os vales e despejava nos vales o que recebia nos montes. Então Jesus valeu-se muito dos montes. Cabe lembrar que o Monte Oliveira, que é esse que eu estou citando, segundo William Barclay, questão geográfica, ele está entre outros montes. Ele não é unicamente uma montanha, ele está entre outros montes. Então, trazendo-nos assim a ideia de envolvimento, trazendo-nos assim a ideia de medianeiro, ok? Isso aqui é lindo demais. É lindo demais por quê, irmãos? É lindo demais porque é isso que Deus espera de nós outros, que nós estejamos como medianeiros. Jesus foi o nosso medianeiro.
Jesus foi o nosso pontífice. Então estar na montanha, numa montanha do meio, fala de inclusão. Então Jesus está incluso, Jesus está incluído. Agora, para ir no Monte das Oliveiras e para não viver lá, teve de se passar pelos vales. É óbvio que aonde tem montanha, ok? Consequentemente, e de uma forma contrastal, ok? Existem vales. Então, o fato de Jesus estar no monte fala de montanhas, fala de vales, fala de inclusão. E agora nesse episódio, como nós estamos dizendo que lá tem um cemitério, me faz chamar-lhes atenção para algo muito especial que às vezes nós ignoramos. Alguém acha que estar na montanha é jamais lidar com morte, porque morte é coisa do vale, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e o vale da morte. Só que lá na montanha, no lugar alto, também tem morte, também lembra-nos a mortandade. Só que tem uma questão. Nos vales, diz que para descer todo santo ajuda. Se eu liberar o meu corpo da montanha, eu vou cair no vale. Agora, monte é diferente. Eu estou indo para lá. Então, no monte é que eu vou confrontar. Eu vou confrontar a vida, porque só vai ao monte quem está vivo. Ok? Confrontar a morte que lá está instaurada. E todas as vezes que eu falo de monte, contrastalmente, eu falo de vale. É uma questão paradoxal. Ok? Mas também todas as vezes que eu falo de vida, eu também falo de morte, porque a morte é o referencial da vida, e assim como a montanha é o referencial dos vales e os vales referencial da montanha. Então existe um cemitério nos montes, e eu devo ir até os montes e não posso fugir do cemitério que lá existe. Não entendi, vou explicar. Existe um cemitério onde eu posso sepultar algumas coisas que precisam ser sepultadas. É no Monte das Oliveiras, onde Jesus passa em oração, que eu posso sepultar alguns traumas, que eu posso sepultar nesse cemitério algumas coisas que não deram certo, que eu posso sepultar nesse cemitério algumas mágoas. Eu não posso ficar carregando, eu já carreguei na subida, montanha, foi pesado para mim. Ter de subir uma montanha e carregar os meus dilemas, carregar a minha falta de apetite muitas vezes, ok? Porque isso exige apetite, exige energia, empreende-se força. Então eu já tive que carregar tudo isso, então chegar ali foi uma vitória. Agora não há porquê eu descer de lá com aquilo que eu subi desnecessário. Então eu vou lá na montanha trocar tudo aquilo que eu levei de baixo para cima e trazer aquilo que de cima para baixo me é necessário. Então eu vou enterrar lá os meus dilemas, eu vou enterrar lá as minhas mágoas, eu vou enterrar lá os meus traumas, eu vou deixar lá sepultado aquilo que me fez sofrer, aquilo que me fez lamentar, ok? Eu vou sepultar lá os meus devedores, que não são poucos, aqueles que me devem não são poucos, eu vou deixar lá, sepultado lá, porque a vida já é dura demais, já é pesado demais, para me estar carregando ainda peso maior. E esses que me ofendem, que me machucam, você, aqueles que te ofendem, que te machucam, não pode se tornar peso duplo. Então, em nome de Jesus, vá na montanha e enterre lá. Eu não tenho dúvidas que Jesus fez isso. As adversidades, as oposições. É claro que Jesus, como Deus que era, ok? Ele superou, mas não superou na qualidade de Deus. Muitas coisas ele superou na qualidade de homem. Ou você acha que as palavras ofensivas também não feriam a questão psicológica? Ou você acha que Jesus não teve as crises de Jesus? A Bíblia diz em Mateus 14, eu gosto muito desse texto, que quando João Batista morreu, Jesus abalou-se sentimentalmente. Ok? Jesus abalou-se. Jesus chorou no sepulcro de Lázaro, não porque Lázaro ficaria ali, porque ele sabia que haveria de ressuscitá-lo, mas ele chorou porque ele é simpático. Então existem esses traumas. Ok? Existem essas depressões, essas retaliações e repressões e opressões que nos oprimem. E Jesus enterrava tudo isso lá, deixava tudo isso na montanha. Ok? Os desgastes do dia, ele ia à noite, normalmente, para a montanha, deixava lá e daí descia renovado, glória a Deus. Então, irmãos, a montanha fala muito de sacrifício, ok? A montanha fala de oração. A montanha fala de transfiguração, o monte da transfiguração. A montanha fala de crucificação e através da crucificação, mortificação, salvação. A montanha fala de tudo isso. Então quando você subir ao monte, em nome de Jesus, encontre lá um cemitério também. Eu sei que a gente vai na montanha procurar essas coisas que eu disse, às vezes esquece de olhar que segundo William Barclay tem um cemitério na montanha.
Então, em nome de Jesus, enterre aí, tá bom? Enterre seus traumas, enterre seus dilemas, enterre seus medos, enterre suas opressões, enterre suas depressões, enterre suas preocupações, enterre, sepulte, ok? Em nome de Jesus, faça uma lápide, ok? Um jazigo, sepulte lá, já era. Eis aqui os restos mortais da depressão, eis aqui os restos mortais das opressões, das mágoas, jazigo, jaz aqui, aquilo que me ofendeu, aquilo que me machucou, aquilo que ficou me devendo, jaz aqui, não carrego mais comigo. Porque está morto e o que está morto precisa ou ser ressuscitado, se necessário, ok? Tem coisas que não merecem viver, então tem que morrer mesmo, tá certo? Ou devem ser enterrados. Então não se carrega morto. Morto das duas, uma. Ou você enterra ou você ressuscita. Jesus nunca carregou morto. Quando ele lidava com a morte, se lhe convinha, se lhe fosse viável, ele ressuscitava. Se tinha um propósito, ele ressurgia. Caso não, ele enterrava. O Jesus que ressurgiu a Lázaro não ressurgiu a João Batista. Ok? A gente precisa entender essas coisas. Então há coisas que precisam ser ressuscitadas, há coisas que precisam ser enterradas. Agora, morto não se carrega, é fardo, é peso. Ou você enterra, ok? Ou você sepulta ou você ressuscita. Se você não tiver a habilidade de ressurgir, de ressuscitar, então enterre. Livre-se desse fardo em nome de Jesus. Você já passou muito trabalho para subir na montanha com esse morto pendurado nas costas. Não tem o mesmo trabalho de descer novamente, tá bom? Em nome de Jesus. Salmos 37:5. Lembra, entregue teu caminho ao Senhor e deixa lá. Deixa lá. Confia nele e deixa que o mais ele fará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Escreva seu like. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Seja abençoado para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.